Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria e esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Fazendo uma recapitulação histórica, Jesus, quando bebê, a sua família fugiu para o Egito por conta de Herodes, que quis matar a criança. Depois que Herodes morreu, eles voltaram do Egito e foram morar em Nazaré da Galileia. Quando João Batista foi executado, Jesus deixou de morar na Galileia e foi para Cafarnaum, do outro lado do rio, do lago de Tiberíades. Hoje o Evangelho diz que ele voltou à sua cidade. Certamente, aqueles que estão ali admirados, estupefactos com os milagres, com as palavras assim tão ricas em sabedoria, causam impacto, porque eles viram Jesus crescer, eles acompanharam, a juventude de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Evangelho de hoje diz que Jesus entrou na sinagoga no dia de sábado, mas não é de se admirar, porque lembre do capítulo 2 de Lucas, quando Maria e José foram à festa em Jerusalém, e Jesus foi esquecido por lá, eles se perderam. Onde estava Jesus, senão discutindo com os doutores da lei? O versículo 46 atesta isso. Pois bem, queridos, nós vemos, portanto, a admiração deste povo porque acompanhou a infância. Não é este o carpinteiro, ou seja, alguém que certamente não teve a oportunidade de estar numa faculdade, alguém que precisava trabalhar para ajudar a família, Jesus Cristo. Por isso que eles ficam admirados com o seu discurso. Mas, na mesma momento em que eles ficam admirados com Jesus, o modo como ele realiza os milagres, o modo como ele fala, de onde veio tudo isso? Na mesma proporção, do outro lado, Jesus fica admirado com a incredulidade deles. Pelo simples fato de terem convivido com Jesus, ficaram apenas na aparência do seu relacionamento. Não tiveram a capacidade de mergulhar no mistério que ele veio trazer. Queridos irmãos, não é este o filho de Maria? Os seus irmãos não moram aqui conosco, as suas irmãs? Tiago, José, Judas, Simão. Querida comunidade, Jesus faz uma grande reclamação: nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Nenhum profeta é bem quisto entre os seus parentes e familiares. Queridos irmãos e irmãs, eu vou dar um exemplo muito pessoal. Quando eu escuto este evangelho, eu sempre reporto a nossa situação. Não que o padre seja um douto, conhecedor, magnata. Não. Porque quando a gente entra no seminário para estudar, para se preparar para ser padre, a gente também estuda as Sagradas Escrituras. Entre toda a formação, nós temos, o estudo do Pentateuco, o estudo dos livros históricos, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª
Samuel, 1ª e 2ª Crônicas, Josué, Juízes, enfim. A gente estuda os livros das sapienciais, Jó, Salmo, Eclesiastes, Eclesiásticos, Sabedoria, Provérbios, enfim. A gente estuda os proféticos, Isaías, Jeremias, Ezequiel. No Novo Testamento a gente mergulha no universo dos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Depois a gente estuda os livros joaninos, o 4º Evangelho, as 3 cartas de São João, o Apocalipse. A gente estuda as cartas paulinas, né? As cartas aos Romanos, aos Coríntios, enfim, etc. Medita-se com a acuidade Lucas e Atos dos Apóstolos, as cartas católicas, enfim. A gente visita a família, a gente não tem capacidade de conversar com a família sobre Sagradas Escrituras. Por quê? Porque aquilo que você adquiriu não serve para mim. Queridos irmãos, isso aconteceu na minha casa. Um dia a mãe, ela estava saindo para ir aos estudos, eu fui visitá-la, né, num dia desse. E ela dizendo, filho, você me desculpe, mas eu vou ter que ir, porque eu vou estudar, vou ter o estudo bíblico. Eu falei, que legal. O que vocês vão estudar? Ela falou, não, é porque lá é escolhido na hora. A gente poderia sentar um pouquinho aqui para a gente estar conversando sobre esse trecho, né? Ela falou, não, aquilo que você estudou não serve para mim. Entendeu como é que é o negócio? Queridos irmãos, quando eu escuto, nenhum profeta é estimado em sua pátria e entre seus parentes e familiares. Jesus sentiu isso. E eu tenho certeza que assim como o padre e outros tantos, talvez entra numa catequese, se prepara bem, quando chega dentro da casa para conversar com seus irmãos sobre esse assunto, ninguém quer dar ouvido. Tá vendo? Mas o mais bonito não é se não querem escutar. Nós escutamos a primeira leitura de hoje, o profeta Ezequiel, que também foi sacerdote na época em que Israel foi escravo na Babilônia, no início do século VI, por volta do ano 587. Ele foi também deportado para a Babilônia, e lá ele foi designado, o Espírito do Senhor desceu sobre esse sacerdote, e ele foi falar ao povo judeu que lá estava. O que encanta, queridos, é que nosso Senhor nunca deixou de mandar profetas. Se eles querem ou não escutar, não importa, porque esse povo é um bando de rebeldes, coração de pedra, cabeça dura, diz o profeta. E me parece que não é diferente para os tempos odiernos. Hoje, querida comunidade cristã, quantas tristezas a gente escuta nas famílias. Um vai à missa, o outro fica criticando. Não é? Deixa de ser besta, tolo. Vai fazer o que em igreja? Fica aí, barata de igreja. O marido, às vezes o marido que é muito religioso, a mulher é ateia. Aí fala bobagem, cria uma celeuma em casa. Pois bem, queridos, o que mais nos encanta nessa primeira leitura e essa última frase do livro do profeta Ezequiel tem que ser para nós assim uma palavra de muita preocupação. Quer escutem, quer não escutem, pois são um bando de rebeldes, ficarão sabendo que um dia houve entre eles um profeta. Isso é que é importante, saber que nosso Senhor nunca deixou de falar.
É por isso que a Igreja Católica diz assim para designar as Sagradas Escrituras: a Bíblia contém a palavra de Deus. Quando alguém supõe-se que Deus fechou a Bíblia, não precisa mais de nada, de ninguém, é só a Escritura. A gente fecha também a graça de um Deus que continua a falar ainda hoje, às vezes até por uma criança. Pode olhar, às vezes você está ali, aí daqui a pouco uma criança vem e diz uma palavra que quebra você todinho, está vendo? Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, isso já aconteceu comigo, e a gente consegue perceber que ali não é aquela criança, é Deus que fala através da sua boca, é Deus que utiliza através dos acontecimentos da vida para dirigir uma palavra, às vezes de entusiasmo, às vezes de contentamento, às vezes de alegria, às vezes de esperança, às vezes para levantar a sua moral. Pois pode guardar isso no coração, queridos. Deus continua a falar. Agora é preciso ter a coragem de entender o que a segunda leitura nos reserva. São Paulo, no seu desespero, na sua angústia, no seu sofrimento, na sua fraqueza, diz a segunda leitura de hoje, ele pedia ao Senhor, que tinha, na verdade, como que um espinho de Satanás colado na sua carne, era como que o anjo do demônio, que estava ali para esbofetear-lhe. Eu pedi e clamei a Jesus Cristo 3 vezes, mas Ele não me atendeu. Ô diácono, quantas vezes isso parece que a gente também reclama, briga com Deus e Ele não escuta? Né? A gente fala: ô Senhor, por que é isso? Por que tem que ser assim? E nosso Senhor fala para ele, também fala para você, para mim e para todos nós: basta-te a minha graça. É preciso confiar nisso, queridos. Na hora da dor, na hora do sofrimento, não se desespere, não saia chutando o pau da barraca e reclamando com Deus, porque os grandes místicos da igreja, os santos, também sentiram esses problemas. São Paulo, uma das colunas da igreja de Nosso Senhor, ele também sentiu essa dor. E quando foi pedir a Nosso Senhor para lhe ajudar, ele não foi correspondido. Mas ele entrou em desespero? Não. Ele se tornou ateu? Não. Ele saiu da convivência com Cristo, como muitas vezes acontece conosco. Basta chegar uma dificuldade, se Nosso Senhor não resolver, a gente começa logo a dizer: Deus não existe. E abandona tudo, e se torna um cético, porque quer fazer de Deus aquilo que lhe aprouve. Deus deixou de ser o Senhor para ser um empregado nosso. Deus não é um nosso empregado, Ele é nosso Senhor. A reclamação de Jesus no Evangelho de hoje também serve para mim e para ti. Quantas vezes nosso Senhor falou: a tua fé te curou. Ou seja, porque não depende só dele, depende também de nós. O capítulo 8 de Mateus 13, aquele centurião romano, quando veio reclamando a Jesus a situação do seu empregado, olha o que diz o versículo 13: vai, a tua fé curou o teu empregado. Aquela hemorroíça, aquela senhora que sofria de um fluxo de sangue, Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, a tua fé te curou. Mateus 9, 22, Mateus 9, 29, aqueles 2 cegos, a fé de vocês curou vocês, vai em paz.
Que coisa fabulosa, queridos. Muitas graças não acontecem na nossa vida. Primeiro é porque a gente não tem mais confiança em Deus. Nós temos o coração empedernido, coração petrificado. A gente não tem mais amizade com Deus. Não há mais aquele elan entre o humano e o divino. Não há mais aquela afinidade como há afinidade entre dois amigos. Nós não temos mais Jesus como nosso amigo. Lembre do que ele disse um dia: eu não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. João capítulo 15, versículo 15 e 16. Porque eu dei a conhecer a vocês tudo o que o Pai me deu. Nosso Senhor quer ser nosso amigo. O problema é que a gente olha Jesus a longa distância. Ele é o intocável. A gente não se aproxima dele. Se nós tivéssemos essa afinidade de amizade com nosso Senhor, vocês iam ver como tudo é diferente. Até a dor para nós tem um significado. A alegria, a festa em nós tem um significado. Ontem, por exemplo, fizemos uma grande festa aqui na lateral da igreja. E para ser feliz, não precisa ter cachaça. Pode olhar. Quantas pessoas se divertiram aqui, tomando, né, um cafezinho, um chá. Né? Estão tomando aí um caldo de amendoim. Todo mundo ficou feliz, voltou para casa feliz e ninguém ficou embriagado. Escutando uma música bonita, religiosa, todo mundo cantando, pulando, se divertindo. Ou seja, para provar que eu não preciso de cachaça para ser feliz. Eu não preciso de álcool para sair um pouco da realidade. Infelizmente, colocaram na nossa sociedade, e às vezes isso tem até infiltrado o cristianismo, a igreja. Para ser feliz é preciso, né? Um dia mesmo eu escutei alguém cantando assim, como é que é aquela música do Reginaldo Rossi? É só na mesa do bar, como é que é? Não, mas é assim, tem... saiba que meu grande amor vai se casar, como é que é? Amor, e para matar a tristeza, só mesa de bar. Não, para matar a tristeza é Cristo. A gente pensa que a gente vai ser feliz, porque na verdade o álcool gera em você apenas uma anestesia, e depois que passa o efeito, você volta a ser pior do que antes. Queridos cristãos, nós precisamos saber que se temos que embriagar de alguma coisa, essa embriaguez tem que ser de nosso Senhor. É Ele que gera em nós essa alegria sem fim, essa felicidade que a sociedade nunca vai entender. Que coisa linda o Salmo de hoje, esse Salmo 122, né? Como os olhos dos escravos estão fitos na mão do seu Senhor, como os olhos das escravas estão fitos nas mãos de suas senhoras, assim também os nossos olhos estão fixos em Ti, Senhor, até de nós ter piedade. O que nós precisamos, querido, não é vou tomar todas para me embriagar, afundar e ter apagar as tristezas na bodega. O que nós precisamos é nos embriagar dele, ter a capacidade, queridos, de se jogar nas suas mãos, sem essa desculpa, essas interrogações. Não é ele o carpinteiro? A sua família não mora aqui conosco? De onde é que veio tudo isso? E quando eu escuto esse texto e a gente olha um pouquinho a história, a gente fica perguntando, Jesus, ele assumiu tamanha natureza humana na sua essência,
que os seus contemporâneos, muitos deles viam apenas o homem Jesus. Via o homem Jesus, trabalhador, carpinteiro. A gente, quando olha Jesus assim fazendo milagre, cura, a gente nunca olha Jesus na sua rotina. Inclusive, a gente não vê dos 12 aos teus 30 anos o que é que Jesus andava fazendo, né? Mas eu quero lembrar a vocês, e isso deixa-nos entrever a partir do evangelho de hoje, Jesus, ele também fazia trabalhos manuais. Ele trabalhava na carpintaria, cuidando zeloso, né, da sua mãe de José, para ganhar o pão. Por isso que muitas vezes os seus contemporâneos não deram credibilidade a ele. Que essa liturgia de hoje, queridos, nos ajude a entender que nosso Senhor, ele não precisa fazer algo extraordinário para gerar em nós a sua simpatia. O que nós precisamos é contemplar, é extrair do ordinário da vida o extraordinário. Vou dar um exemplo. A gente toma um copo de água, mas a gente não sabe de onde essa água veio. Ah, veio do lençol freático. Ah, veio da profundeza da terra. E aí sabe mensurar o que é que tem, H2O, tem ferro, zinco. Pois bem, isso é o que o homem fala. Mas o que é que tem mais além disso? A gente toma um copo de água, a gente nem consegue vislumbrar que só existe água porque tem Deus que faz. O oxigênio que toma esse espaço e que garante em nós essa vivência. Olha, acabe o oxigênio desse espaço para você ver para onde é que você vai. Mas a gente parou de dizer obrigado, Senhor, por tudo isso. A gente pensa em Jesus somente quando, agora vai curar minha ferida, venha hoje, 15h, Jesus vai estar fazendo sessão de descarrego, venha você que está passando por um problema, chegue, Jesus vai curar a sua vida, você que está passando por depressão, angústia, sofrimento, falta de fé, de apetite, de fome, etc. Você que está pensando em suicidar, venha que hoje é o dia, às 15h, lá na praça, fulano de tal, assim, BBB, bababá. Tá vendo que o padre também é locutor? E aí vai a galera, aquele emocionalismo barato, né? Porque quando a gente sai, sai leve, pisando nas nuvens. Olha como foi bom, fulano, você perdeu. Muito bem, é como alguém que toma uma dose de cachaça e fica tentando pisar, aí sente também a mesma leveza, né? Se brincar até toma um tombo, porque está tão leve que chega a flutuar, já não está vendo nem o piso mais. Queridos irmãos, não é dessa embriaguez que a gente fala. Nosso Senhor não... Lembra do que nosso Senhor disse na terça-feira passada? Não me lembro não, padre, pois eu lembro, capítulo 20 do Evangelho de João, versículos de 24 a 29. Quando nosso Senhor voltou a aparecer 8 dias depois a Tomé. Tomé, toca aqui, Tomé, e não sejas incrédulo, mas fiel. Bem-aventurados aqueles que creem sem ver. Bem-aventurado quem de fato fez amizade com Cristo sem precisar dele. Essas questões de milagres, de cura, de libertação, e não sei o que, e coisa e tal. Quem de fato se afeiçoou na amizade com Cristo vai dizer como Paulo, eu vivo, mas não sou eu que vivo, é Ele que vive em mim. Complete, Senhor. Olha que coisa, olha que audácia de Paulo. A gente lê a segunda carta aos Coríntios, e a gente olha para o Colossenses 1, 24. Completa em mim, Senhor, o que faltou na tua paixão. Olha,
a amizade de Paulo com o nosso Senhor. E é isso que nós precisamos criar uma comunidade cristã que se apaixone por Cristo. E ainda que o sofrimento, a angústia e a dor venham ao nosso destino, que a gente não se desespere, porque nosso Senhor continua conosco. É como um casamento, é na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Que essa liturgia nos ajude a entender isso, queridos. E quando você estiver com os problemas assim à flor da pele, não saia dando murro ao vento, porque você perde tempo e cada vez mais você se afunda no desespero. Pense como os santos pensaram. Faça como fez, por exemplo, Policarpo de Esmirna, que, passando pelo sofrimento para ser executado diante do imperador, ele diz: como eu posso negar aquele que sempre, há 86 anos eu sirvo e nunca me fez mal algum? Quem de fato criou amizade com ele é assim. É quando está feliz, está louvando. Obrigado, Senhor, por esse momento tão bonito. E na hora de passar pela sexta-feira da paixão, agarrar a cruz e dizer: Senhor, não me deixe sozinho subir o Calvário. Venha comigo. Não me deixe só, porque senão eu entro em desespero. É assim que vive um cristão. Que essa liturgia nos faça pensar assim, para que a gente possa crescer e fazer uma comunidade feliz, embora cheia de problemas. E fazer com que esse mundo, ainda que não mude, ainda que não se converta, saiba que um cristão é diferente. E as suas atitudes, elas falam por si mesmas. Amém.